Olá a todos e todas. Depois desse desvio proveitoso, pelo menos espero eu que tenha sido proveitoso pela lógica de programação, retornamos à nossa jornada através das noções básicas sobre inteligência artificial, né? Eu falei que o desvio foi proveitoso e imagino que será, porque agora nós vamos ter as ferramentas necessárias para entender os algoritmos expressos em pseudocódigo, que é um formato comum em vários livros, né? Como, por exemplo, aqui no AIMA, né? Nessa aula de hoje mesmo eu vou tentar analisar um algoritmo em pseudocódigo para a gente ver que não é o bicho de sete cabeças, tá? Na aula de hoje nós vamos aprofundar em uma das abordagens mais fascinantes da inteligência artificial, que é o conexionismo, né? Explorando em maior detalhe as redes neurais artificiais. Nosso objetivo é compreender o que são essas redes, como elas funcionam, o que as diferenciam da IA simbólica, além de examinar suas vantagens, limitações e implicações para o projeto mais amplo da IA. Né? A leitura recomendada para essa aula é o capítulo 4 de Inteligência Artificial, uma brevíssima introdução de Boden, né? E para quem desejar se aprofundar, né, inclusive o algoritmo que a gente vai analisar está nessa parte, seção 18.7 do AIMA. Tá? Então vamos começar. O que são redes neurais artificiais? A Margaret Boden inicia seu capítulo com uma frase bastante curiosa, falando o seguinte: redes neurais artificiais são compostas por muitas unidades interconectadas, cada uma capaz de computar apenas uma coisa. Descritas dessa forma, elas parecem entediantes, mas podem parecer quase mágicas. Né? Creio que o que Boden está dizendo aqui é que, apesar da simplicidade aparente, essas redes são capazes de aprender tarefas extremamente complexas, né? Como reconhecimento facial, leitura de texto, identificação de padrões gramaticais, coisas que eram antes consideradas exclusivas da cognição humana. Né? Em termos muito simples, redes neurais artificiais são modelos computacionais inspirados no cérebro humano, tanto em estrutura quanto em funcionamento. Elas têm três elementos principais. A primeira parte são as unidades, ou os nodos, né? Muitas vezes chamadas também de neurônios artificiais. Né? Eles são inspirados nos neurônios biológicos. Muitas vezes a gente pensa assim, que a rede neural é realmente um computador, é uma coisa. Né? No fundo, o que essas unidades são funções matemáticas bastante simples. Né? Então, quando a gente simula uma rede computacional no nosso computador, essas unidades são simplesmente lugares onde uma função vai ser aplicada a algum input e ela vai gerar algum output. Tá? Então, além das unidades, a gente tem aqui essa seta, essas arestas são as conexões entre as unidades. Né? Então, aqui haver uma aresta desse nodo para esse, está dizendo que esse nodo é conectado a esse. Né? Então, essas arestas também elas têm pesos que simulam a força da sinapse. Quanto maior for o peso de uma conexão, maior será a influência que a atividade de um nodo vai desempenhar no outro nodo. Pesos positivos favorecem a ativação. Então, se há um peso positivo na ligação desse nodo com esse nodo, o fato desse disparar aumenta a probabilidade desse disparar. Vai depender dos outros nodos também, se eles dispararam ou não. Se for negativo, aí você tem uma conexão de inibição. Aí, se for negativo, o fato desse nodo disparar inibe esse aqui disparar. Tá? E a terceira, então aqui tem nodos, conexões, e a terceira parte, né? Terceiro elemento de uma rede neural são as camadas. Tá? Então aqui a gente tem 3 camadas, né? E essas camadas, cada uma tem uma função específica no processamento de informação. Embora nem todas redes neurais tenham múltiplas camadas, na verdade, embora nem todas tenham essa camada aqui no meio, camada oculta, né? Quando elas existem, cada uma delas vai desempenhar um papel específico no processamento de informação. Se a gente for pegar as redes neurais profundas, você tem dezenas, centenas, às vezes milhares de camadas ocultas. Tá? Então, essas redes elas são organizadas geralmente em 3 tipos de camada. Camada de entrada, né?
Essa é a camada de entrada, é onde a informação entra no sistema. Cada unidade aqui da camada de entrada vai codificar uma característica específica do dado de entrada. Por exemplo, vamos pensar que a gente está lidando com imagens em tons de cinza 500 por 500 pixels. Talvez aqui, então, eu tenha na minha camada de entrada 2.500 unidades. Né? Sim, o Redinart tem muitas unidades. Tenho 2.500 unidades, cada uma para computar o valor de brilho de um pixel dessa imagem. Né? 500 vezes 500 dá 2.500. 250 mil, desculpa. 250 mil unidades. Né? E aí, como eu falei, apesar de você ter muitas unidades, isso não é um problema porque essas unidades fazem coisas muito simples. Né? A rede neural ela ganha pela quantidade, né? Não pela complexidade de cada unidade. Tá? Essa aqui é a camada de entrada. As camadas ocultas fazem um processamento interno de informação. Essas unidades não interagem diretamente com o mundo externo, nem na entrada nem na saída, mas são responsáveis por transformar os dados, detectando padrões complexos, vamos dizer que se aqui fosse uma rede neural profunda, e correlações profundas que não são imediatamente visíveis. É importante notar que nem todo rede neural tem camadas ocultas. Se a gente for pegar o Perceptron original, não possuía camadas ocultas. Você tinha só as camadas de entrada e um neurônio de saída, né? Um nodo de saída. Tá? E por isso que ela tinha essas limitações que a gente falou, creio que foi na aula 3, eu acho, né? Aula 3, sobre o inverno da IA. Já, como eu falei, as redes modernas de Deep Learning, você tem centenas, dezenas, às vezes milhares de camadas ocultas, possibilitando um processamento hierárquico de informações. A gente vai falar disso depois. E aí você tem a camada de saída, que fornece o resultado final, né, do processamento. Pode ser uma classificação de gênero, por exemplo. Pode ser uma previsão, uma decisão. Né? Então, vamos pensar que nossa rede lá que lê fotos 500 por 500 pixels, ela pode ser treinada para classificar rostos, né? Por gênero. Né? Se gênero fosse binário, aí você precisaria só de um nodo de saída. Né? A classificação é sim ou não. Né? Homem e mulher. Se tem mais gênero, você vai precisar de mais nodos. Né? Aqui com 3 nodos você consegue até 8 gêneros. Né? 8 gêneros. Se tiver mais gêneros, você precisa de mais nodos. Mas de qualquer forma, esse aqui. Aqui é a saída. Então, o fluxo de ativação de uma rede neural acontece em etapas sequenciais. Né? Cada unidade de entrada recebe a informação do dado de entrada, né? Vamos dizer aqui o valor do brilho no pixel. Aí ela vai desempenhar alguma função aqui com esse valor e vai disparar ou não. Aí uma vez disparado, aí vamos pegar esse daqui na unidade do meio. Ele vai pegar a quantidade desses aqui que disparou, vai ponderar pelo peso das conexões e aí vai calcular a ativação dele por alguma função. Aí ele vai ver se vai disparar ou não. Aí depois, vamos ver esse daqui. Ele vai pegar quais desses aqui disparou, vai ponderar pelo peso das conexões e calcular a ativação dele e ver se disparou ou não. Basicamente é isso. É bastante simples, tá? E aí essas conexões, como eu disse, podem ser excitatórias, né? Ou seja, um peso positivo. A ativação de um nodo promove a ativação do outro. Inibitórias, peso negativo. A ativação de um nodo suprime a ativação do outro. Você pode ter conexões feed-forward, né? Todas aqui são feed-forward. Apesar que aqui está sem seta, né? Mas vamos imaginar que aqui a conexão é da camada de entrada para a camada oculta e da camada oculta para a camada de saída. Mas você pode também ter conexões de feedback. Né? Poderia ter uma conexão saindo da camada do meio para a camada mais externa. E eu poderia ter também conexões laterais, que aqui não tem, né? Que é de um nodo da mesma camada para um nodo da mesma camada. Tá? Como eu disse, cada unidade vai somar os sinais que eles receberam, ponderado por alguma função de ativação. Aí tem várias funções de ativação, né? Função
sigmoide, que vai dar 0 ou 1, uma função, uma tangente hiperbólica, enfim. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá no livro do Neumann, né? Então, esse processo continua de camada por camada até chegar na camada final, que vai dar o output. Tá? Então, essa estrutura que eu falei aqui no geral é uma estrutura de uma rede feed-forward, né? Uma rede que o sinal vai do input para o output. Né? Mas existem muitos tipos de redes diferentes. Tá? Então, uma rede feed-forward como aquela, né? Quando tem camadas ocultas, é chamada de MPL. Multilayer Perceptron, né? Como eu falei, o Perceptron não tem camadas ocultas. Então, se você é um Perceptron, o Perceptron é feed-forward. Mas se tem camadas ocultas, você é um Perceptron de multicamadas. MPL aqui, né? Então, aqui eu fiz essa tabelinha aqui, ó, com arquitetura, características principais, né? Porque é feed-forward, então o fluxo é unidirecional, não tem ciclos, tem camadas ocultas, né? Porque por isso que é o múltiplo. E para que ela é usada? Tá? Então, essas aqui são as características são as redes mais simples, até por tempo as mais comuns, né? Só que além dessas redes feed-forward, existem outras arquiteturas importantes de redes neurais artificiais, né? As redes recorrentes, RNN, né? Recurrent Neural Network, né? O NN aqui sempre é Neural Network. Então, as redes recorrentes têm conexões com ciclos, né? Então, você tem conexões feedback, né? Então, muitas vezes você tem ali, a rede tem muitas nodos, né? E aí você pode reservar alguns nodos ali em uma parte da rede para fazer um ciclo, para ficar perpetuando, ecoando com o mesmo sinal, né? Então, por ter isso, esse tipo de rede, elas têm um tipo de memória interna, tá? Fica ecoando o sinal, é tipo uma memória. Então, por isso elas servem para processar sinais sequenciais. Então, por exemplo, eu vou processar uma frase. Aí eu tenho um ele no meio da frase. Eu tenho que saber qual é a referência desse ele. Então eu vou ficar ciclando o sinal desse ele, esperando aparecer um nome próprio depois, para você fazer a associação. Algo desse tipo, tá? Então, essas redes neurais recorrentes, elas têm essas conexões com o ciclo, que permite elas terem algum tipo de memória interna. Com a rede neural recorrente, a função processa não só o sinal atual, né? A rede processa não só o sinal atual, mas também as entradas anteriores ao longo do tempo. E por isso elas são muito utilizadas para tarefas sequenciais, como o processamento de linguagem natural. Como eu falei, processamento de linguagem natural é uma tarefa sequencial porque muitas vezes você tem anáforas, né? Você tem referências dentro da frase que dependem de outras partes da frase, né? E às vezes de contexto também. Mas além disso, também reconhecimento de fala, análise temporal de série de dados. Né? Só que as redes recorrentes, elas têm desvantagens. Um problema complicado das redes recorrentes é a dissipação do gradiente. Né? Então, para você ter uma memória maior, para você poder dispor de parte da sua rede para poder fazer mais desses loops, você precisa de uma rede maior. Só que quando a rede cresce muito, a rede recorrente, ela tende a ficar menos acurada. Essa é a dissipação do gradiente. Tá? Então, a recorrência gera um tipo de caos, né? Um tipo de reação caótica que aumenta muito rápido quando a rede cresce. Então, ela tem essa dificuldade. Outro tipo de rede são as redes convolucionais, CNNs, né? Convolutional Neural Network. Então, essa rede aqui, ela tem o seguinte, ela tem o que se chama de filtros deslizantes. Tá? Então, em vez de eu absorver toda a informação da imagem na entrada e processá-la depois, aqui você já extrai da imagem características pré-processadas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu posso ter um pixel que em vez de pegar, ou um pixel não, uma unidade que em vez de pegar a informação de um pixel, ele pega a informação de um lugar maior, 5 por 5. Só que ela não está interessada em codificar toda aquela informação. Ela está interessada, por exemplo, em detectar bordas. Tá? Então você vai ter vários desses filtros, cada um interessado em detectar alguma coisa, e no meio da rede
isso vai ser misturado, tá? Então, essa característica, né, faz com que essas redes convolucionais sejam muito boas para classificação de imagens. As redes generativas, as GANs, né, aqui é um pouco diferente, a sigla é Generative Adversarial Network. Rede gerativa adversarial. É bem interessante essa ideia. Essa rede aqui, na verdade, são duas redes. Tá? Uma rede que se chama de gerador e uma rede que se chama de discriminador. O papel do gerador é gerar, né? Gerar imagem, gerar texto. O papel do discriminador é pegar essa imagem e distinguir se é uma imagem real ou se é uma imagem criada, né? Então, essas redes, por isso que elas são adversariais, elas estão em disputa uma com a outra. Então, o gerador gera uma imagem, o discriminador fala, isso aí é IA. Aí o gerador tem que gerar uma imagem melhor, o discriminador, isso aí é IA, até que gera imagens que o discriminador não consegue discriminar. É aí uma imagem boa. Então, só o fluxo de trabalho aqui. O gerador produz uma infinidade de novas criações, como fotos e frases, e aí o discriminador analisa essas criações para ver quais são reais. E aí o gerador ajusta seus pesos, dado o resultado do discriminador, para tentar refinar, para tentar enganar o discriminador, né? Até o ponto que o discriminador não é mais necessário. Então, essas são usadas para geração de imagem, criação de arte, etc. E por último, né, tem aqui as grandes estrelas, que são as Transformers, né, que é uma arquitetura mais recente, baseada no conceito de atenção. Então, essa aqui é bastante interessante. Então, essa rede, elas são bem grandes, né? Então, elas pegam o input, elas, em vez de pegar de maneira sequencial, como as redes recorrentes, que tem um problema da dissipação do gradiente, ela pega o input todo de vez, né? Com indicações internas do que vem antes, do que vem depois, e ela tem esses mecanismos de atenção que permite a rede focar diferentes partes do input. Então, ela pode adiantar um pouco no input e falar, não, aqui tem uma anáfora que está relacionada a uma coisa lá atrás. Ela pode voltar, né? Então, ela tem essa ideia de atenção, né? Então, em vez de processar os dados em sequência, como as redes recorrentes, a atenção permite analisar todas as partes da entrada ao mesmo tempo, capturando relações contextuais de forma mais eficiente. Aqui tem de alguma forma, tem os insights tanto da rede convolucional como das recorrentes, né? Você tem um tipo de filtro, só que temporal, algo desse tipo, né? Essas redes transformers são simplesmente as bases das LLMs, né? A gente vai falar na próxima aula, que é o tipo de rede da qual faz parte o ChatGPT, o DeepSeek, etc. Então, essas redes, né, como eu disse, elas são treinadas. O que é ser treinada? Treinar uma rede é você dar a ela várias informações, né, para ela discriminar, por exemplo, e aí o treinamento ajusta os pesos das conexões, né, dado algum tipo de treinamento. Geralmente, né, o algoritmo mais comum, que é o backpropagation, ele vê o quanto a saída da rede difere da saída correta, né, e aí calcula o quanto cada unidade participou daquele erro e muda as conexões para ver se melhora ou piora, né? Até chegar em um momento próximo da perfeição ou da correção, né? E a gente vai ver que isso daqui é o que faz as redes neurais serem tão poderosas e ao mesmo tempo opacas, né? A gente vai discutir essa opacidade. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo ali no meio, né? Tem vários pesos. E aí, o ser humano consegue saber o que aqueles pesos querem dizer? Acho que é daí que a Boden tira essa ideia de que as redes são quase mágicas. Mas vamos fazer uma pequena recapitulação da história das redes neurais artificiais. Então, essa história é marcada por 3 grandes ondas de desenvolvimento, né? Cada uma impulsionada por avanços teóricos, maior disponibilidade computacional e mudanças de paradigmas importantes, né? A primeira grande contribuição veio do Frank Rosenblatt. A gente falou dele na aula sobre, na era de ouro da IA, que é a criação do Perceptron, né? O Perceptron é um modelo bastante simples de rede neural, que, como eu falei para vocês,
não tem camadas ocultas, né? Aqui uma fotinha do rapaz, do Perceptron. Ela tem apenas uma camada de input e apenas um layer de output, né? E aí, exatamente a falta de camadas internas, né, ocultas, por um lado, facilitava o algoritmo, a gente não tinha na época um algoritmo muito bom de treinamento, então a gente conseguia treinar esse tipo de rede, mas não rede mais complexa, mas ao mesmo tempo torna essa rede muito mais limitada. Somente em 1985, né, quando, né, lembra lá da outra aula, quando a nova geração de pesquisadores retomou o interesse pelas redes neurais, que veio um avanço fundamental, que foi algoritmos de aprendizado capazes de treinar todas as camadas de uma rede de múltiplas camadas. Qual é a questão aqui? Aqui numa rede aqui, a gente consegue saber qual é o input. A gente sabe qual é o input porque a gente que deu o input, né? Se for uma foto, a gente deu a foto. Então eu sei qual é o input. E eu sei qual é o output. Então aqui não tem nada oculto. Não tem nada opaco, né? Quando você tem camadas no meio, aí você não sabe o que está acontecendo aqui no meio. Quanto mais camadas você tem no meio, mais difícil você entender o que está ocorrendo no meio. Você precisa de algoritmos mais espertos para poder treinar esse tipo de rede. Então aqui você tem uma rede neural com uma camada, né, com a camada oculta. São redes neurais bem pequenas. Você vê que aqui, essa imagem aqui tem setas, né? Então todas essas redes aqui são feed forward, elas vão sempre para frente. E o algoritmo central desse avanço foi o algoritmo de backpropagation, né? Retropropagação do erro, que é um método altamente eficiente para calcular o impacto de cada peso no erro da saída, né? Essa aqui que é a grande trunfo desse algoritmo, né? É calcular o quanto cada um dessas unidades aqui, na verdade, cada uma dessas conexões participou do erro. E aí mudar essas conexões proporcionalmente a quanto ela participou do erro. Como é que eu sei o quanto ela participou do erro? Basicamente, se deu errado, as conexões com maior peso, né? Então, vamos dizer que tenha muito peso, esse layer aqui, essa conexão aqui tem muito peso. Então, o fato dele ter disparado teve muito resultado no erro, mais do que esses outros aqui que tem a menor peso. Daí, eu tenho que pegar essa porcentagem aqui do erro e dividir para esses primeiros aqui também que dispararam a ponto de fazer se disparar. E aí também é proporcionalmente um erro, né? Então eu vejo o erro, depois eu vou dividindo a culpa, né? Vamos dizer assim, e aí depois eu ajusto os pesos, dado o quanto cada um participou, né? Esse é o algoritmo backpropagation de maneira geral, né? Mas agora, né, a parte legal agora, né? Agora que a gente teve 5 aulas de lógica de programação, nós somos especialistas em lógica de programação e a gente consegue simplesmente ler o algoritmo de backpropagation. Não é um algoritmo muito complicado. Esse aqui é o algoritmo de backpropagation. Cabe numa imagem. Esse aqui é a figura 18.24, que está na seção do EMA, acho que é 18.7, né? Que está lá na nossa bibliografia, na nossa pasta. Então, de maneira geral, como eu falei, o algoritmo funciona daquela maneira, né? Mas vamos ler ele linha por linha. Aqui está meio pequeno, né? Vou tentar aqui chegar mais perto. Então, a primeira linha. Primeira linha é o cabeçalho, né? Está dizendo o que é isso aqui. Isso aqui é uma função. Aqui é o nome da função, aprendizagem de retropropagation. Essa função tem duas entradas e ela tem uma saída. Ela retorna uma rede neural. A gente não fez exatamente uma função, né? A gente não fez um programa que era uma função. Mas pensar que isso, função é simplesmente um programa que recebe algum valor, algum número de valores e retorna outro valor, né? Tem muitas linguagens, você pode, empacotar esse programa numa função e dar um nome, e aí eu posso só chamar essa função em vez de escrever o programa de novo. É basicamente isso. Então, nosso programa lá de classificação do triângulo poderia ser uma função. Seria uma função triângulo XYZ, em que XYZ
são reais, né? Então aqui você tem que dizer qual é o tipo de entrada. No caso desse programa seria real. E ele retorna o quê? Retorna uma string. É triângulo, não é triângulo. É isósceles, é escaleno. Isso é uma função. Então isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui vai estar dentro de um programa maior e ele vai receber duas coisas, né? Um exemplo, um conjunto de exemplos e uma rede. O que é esse conjunto de exemplos? É o conjunto de exemplos que a gente vai usar no treinamento. Por exemplo, um conjunto de fotos preto e branco 500 por 500 pixels. Só que perceba, o exemplo, ele fala aqui, um conjunto de exemplos, cada um com um valor de entrada x e um vetor de saída y. Esse conjunto de exemplos, ele não é só a foto. Ele é a foto junto com a classificação correta. Esse aqui é o vetor de saída y, é a classificação correta. Então, vamos dizer, 10 mil fotos de homens e mulheres com 500 pixels, preto e branco. Isso aí, na verdade, isso aí vai ser o quê? Vai ser uma matriz de valores, né? Uma matriz 500 por 500 com o valor de brilho de cada pixel. Então, quanto maior, mais branco, quanto menor, é mais preto. E junto com o rótulo. Essa foto é de um homem, essa foto é de uma mulher, essa foto é de um homem, essa foto é de uma mulher, certo? Isso aqui que é a entrada, tá? E a saída, aí também a entrada é exemplos e rede. A rede aqui é quantas camadas, é tipo a estrutura da rede que a gente está querendo treinar. Quantas unidades tem, né? Quantas camadas ela tem, quantas unidades tem em cada camada. Uma matriz de pesos, essa matriz de pesos aqui ela pode estar vazia, porque na verdade a ideia do treinamento é preencher essa matriz de pesos. E uma função, e unção, né, que era a função de ativação G, né, que é qual é o cálculo que você está fazendo para descobrir, para dizer se a sua rede vai disparar ou não. Tá, isso aqui, certo? Isso aqui é a entrada. Segunda coisa, a gente falou do cabeçalho, a entrada. Variáveis locais. Aqui é uma declaração. Eu estou declarando uma variável, um vetor, na verdade, né? Um vetor de erros indexados pelo nó da rede. Aqui está dando o nome delta, porque delta em matemática é quando se diminui uma quantidade da outra. Então, delta V, delta S, né? Você lembra das aulas de física do segundo grau? Posição final versus posição inicial. E aqui é um delta porque o erro é a resposta errada, a certa, menos a resposta que você deu. A diferença entre a resposta certa e aquilo que você deu. E esse vetor aqui, ele vai guardar essas diferenças, né? E é um vetor, porque eu tenho que ter a quantidade de erro de cada para cada, né? Lembra que a ideia do backpropagation é individualizar o erro, né? É dizer quanto cada um contribuiu para o erro. Então eu preciso um vetor, porque eu preciso dizer quanto para cada neurônio, né? Por isso que é indexado pelo nó de rede, por cada nó, quanto é a quantidade de erro de cada neurônio, certo? Beleza. Agora a gente vai começar com a parte que vai fazer o processamento, né? Aqui é repetir. A gente estudou isso, né? Repetir é um laço de repetição com um teste no final. Será que vai ter um teste no final? Provavelmente. Até que cada critério de parada, que algum critério de parada seja satisfeito. Então tem um teste no final, né? E aí vai retornar a rede. Então isso aqui a gente estudou. Aí beleza, isso aqui é simplesmente um loop, né? Ele vai ficar repetindo isso daqui para sempre até que essa condição aqui seja satisfeita. Ele não especificou aqui, pode ter condições diferentes, né? Aqui eu acho que tem não sei, eu vou checar no meu livro aqui em inglês, né? Porque isso aqui eu peguei na internet. Eu acho que isso aqui é um for loop, né? Já vai percorrer. Lembra que eu falei que isso aqui, W, é a matriz de pesos, né? Dos pesos de conexão. Por que é matriz? Porque eu percebo, vamos dizer que aqui é uma rede feed-forward, né? Eu tenho um vetor de unidades na camada X e eu tenho outro vetor de unidades na camada Y. Então, essa matriz aqui, ela vai dizer o primeiro da camada X, qual é o peso da conexão dele com o primeiro da camada Y? O primeiro da camada X com o segundo da camada Y. O primeiro da camada X com o terceiro. Assim, tá. O segundo da camada X, entendeu? Por isso que é uma matriz para cada duas camadas que eu tiver. Então, aqui eu vou
Então vai ter uma mega matriz tridimensional com várias matrizes, né, para cada camada, para cada dupla de camada. Então aqui eu vou simplesmente fazer um for loop, né? Normal, se tiver 3, se for uma matriz dimensional vai ter que ser 3 for loop, lembra que a gente estudou isso? E eu vou atribuir a essa matriz de peso, primeiramente, valores randômicos, aleatórios, pequenos. Por que pequeno? Porque se for muito grande, depois acho que fica difícil de mudar. Então fica mais difícil de treinar, velho, porque é grande, aí é mais cabeça dura, vamos dizer assim, é mais difícil de mudar. Né? Então eu acho que isso aqui devia estar fora do repeat, acho que isso aqui é antes de repetir, eu acho. Mas, de qualquer forma, aqui está dizendo que está dentro. Beleza. Aí depois que eu atribuir pesos aleatórios, agora eu vou começar o treinamento. Né? Então, essa primeira parte aqui, desse para cada exemplo até aqui, é a parte que eu estou calculando para cada exemplo. O que eu vou fazer aqui? Para cada exemplo, eu vou calcular primeiro nessa parte a saída da matriz, certo? Aí eu vou comparar a saída com a resposta correta, e essa segunda parte aqui eu vou propagar o erro para trás e mudar as conexões. Aí depois eu vou voltar. Aí eu vou para o segundo exemplo, vou fazer a mesma coisa, vou para o terceiro exemplo, né? Quarto exemplo, para todos os exemplos. Tá? Aí, quando terminar aqui, se o critério... Ah, tá, por isso que isso aqui está dentro, isso aqui é dentro mesmo. Quando terminar aqui, se o critério, se aquela minha rede foi treinada bem, vai parar, senão ela vai atribuir de novo valores aleatórios e treinar com todos os exemplos. Eu imagino que seja isso, é isso que está dizendo aqui. Tá, então, como é que eu faço primeiro para calcular a saída da rede? Então, para cada nó na camada de entrada, eu vou simplesmente atribuir, né? Lembre-se aqui, uma atribuição, àquele nó, o valor daquele input específico que o nó trabalha. Então, por exemplo, se meus exemplos forem fotos 500 por 500, eu vou atribuir ao nó responsável pelo pixel X o valor daquele pixel X. Simples assim. Então, se naquele pixel eu tiver, sei lá, eu não sei nem quais são os valores de brilho, eu tiver 100 de brilho, eu vou atribuir 100. A ativação daquele nodo é 100. Tá? Então, é bastante simples calcular os valores de ativação da primeira matriz. Aí depois eu vou, aqui é outro for loop, ó, da segunda camada até a última camada. Ele chamou aqui a camada L de a última camada, e L igual a 2 é a segunda camada. Então, já eu sei os valores da primeira, eu tenho que saber quais os valores de ativação dos outros da segunda até a última. E isso aqui que eu te falei, para cada nó na camada, cada nó J na camada L, né, o L igual a 2 primeiro, eu vou fazer o seguinte, vou pegar as ativações dos nós que estão da camada 1, tá vendo aqui, ó, aí, aqui ainda está a mesma indexação, eu vou multiplicar pelo peso da conexão entre I e J, somar isso e guardar aqui nesse valor aqui, IJ, IN de J. Aí eu vou aplicar a função de ativação a esse valor, e essa é a ativação do AJ. E aí eu vou fazer isso para cada nodo da segunda camada. Aí depois para cada nodo da terceira, até chegar na última, e aí eu vou ter o output. Né? Aí eu vou checar se esse output está correto ou errado. Né? Tá vendo essa parte aqui? Ó? Y é o valor correto. Lembra que a rede aqui, o exemplo, ele tem uma entrada e uma saída Y. Y é o resultado correto. Então, para cada nó na camada de saída, a diferença entre o resultado correto e a ativação daquele nó é o erro. Se isso aqui for 0, tiver certo, essa conta aqui vai zerar. Vai estar tudo 0 aqui. Essa parte nem faz. Né? Vai dar tudo 0, não vai mudar nada. Mas se tiver alguma diferença, aí eu vou multiplicar pela derivada, né? Aqui é como se eu estivesse desfazendo a conta, sabe? Eu fiz a conta, eu peguei esse NJ aqui e fiz com a função para saber a ativação. Agora eu vou fazer o contrário para saber o delta do erro. Tá? Não vou entrar muito em questão aqui da matemática aqui. Aí eu vou saber a quantidade de erro daqueles nós da saída. Tá? Aí
né? Quando eu estou fazendo backpropagation, por isso que é o nome, né? Eu vou da saída para entrada. Quando eu estou calculando a ativação, eu vou da entrada para saída. Aí eu vou ao contrário, né? Para cada camada da penúltima layer, né? L-1, até o primeiro, que é o layer de entrada, eu vou pegar a quantidade de erro do layer que está na camada na frente, ponderado pela conexão, né, com o layer da camada anterior, somar, aplicar a derivada da função, e esse vai ser a quantidade de erro daquele layer. É aquilo que eu falei. Pego o erro total, divido pelos nodos da última camada, aí depois eu vejo quanto os nodos da segunda camada, da penúltima camada, participam no erro daquele nodo da última camada, né? Principalmente nos nodos da última camada, que tem um peso maior na resposta a esse tipo de coisa. Você vai voltando, levando em consideração o peso. E aí, beleza. Aí depois que você descobriu qual é o peso do erro de cada um, aí a gente vai ter aqui esse alfa. Aqui é tipo uma função de... Uma função, como é que chama, gente? É uma função de aprendizado, né? Que aí eu posso ter uma taxa de aprendizado, na verdade. Eu posso ter um alfa maior, aí eu vou mudar o peso mais rápido. Só que aí eu posso ser mais complicado de eu fazer ajustes finos, ou eu posso ter um alfa menor, que vai mudar os pesos mais devagar e talvez demore demais para treinar. E aí eu vou multiplicar o erro pela ativação daquele neurônio e vou multiplicar pelo alfa, e aí vai ser o peso novo. Vou aumentar ou diminuir aquele peso. E aí você vai repetir esse processo até que algum critério de parada seja satisfeito. O critério de parada aqui é o erro médio é suficientemente baixo, ou então talvez você possa ter um número máximo de loops, né? Então você vai ter um contador, quando der 10 mil loops pode parar. Vou treinar minha rede por 10 mil trials, ou sei lá, tantos trials, e aí eu vou ter um contador. E aí ele vai retornar uma rede. A rede aqui é a mesma estrutura que você que teve de entrada, mas com as matrizes de peso calibradas, vamos dizer assim. Então essa rede é uma rede treinada, tá? Então beleza. A terceira grande onda da redes neurais, né, ocorreu nos anos de 2010, que foi com o Deep Learning, né? Quando eu fiz IA, isso aí estava acontecendo ainda. Foi em 2013, por aí. Então agora, com o poder computacional maior, né, em muitos dados disponíveis, a gente consegue treinar muitas camadas ocultas, né? Imagine, quanto mais camadas ocultas tiver, quanto mais unidades você tiver em cada camada, mais pesado é aquele algoritmo, né? E além do mais exemplos você precisa, porque com poucos exemplos você não vai ter exemplo suficiente para quando dividir ali a culpa no erro, vai ser uma parcela muito pequenininha para cada nodo, né? Então você precisa de mais exemplos e por isso você precisa de mais poder computacional para treinar redes maiores. Então mas por outro lado, tarefas que antes eram difíceis, como identificar um cachorro na foto, algo desse tipo, passaram a ser resolvidas por essas redes profundas, né? Rede profunda é rede com muitos layers ocultos, né? A gente vai ter uma aula sobre Deep Learning, a gente vai falar mais disso. Agora vamos falar das vantagens, desvantagens e diferenças, né, entre as redes neurais artificiais e a chamada IA simbólica. Então, as redes neurais artificiais, elas chamam muita atenção, exatamente porque elas funcionam de maneira tão diferente da IA simbólica, né? Na IA simbólica, a gente tem essa ideia, a gente tem um modo de programar muito parecido com a lógica de programação tradicional, né? A ideia central é representar, você tem um conhecimento representado de maneira explícita em algum tipo de base de conhecimento, e aí você tem regras lógicas, né? Condicionais, for loops, etc., para atuar sobre essa base de conhecimento e gerar, e adicionar coisas, tirar coisas, etc., né? Então imagina você tem, por exemplo, um banco de dados com vetores, matrizes de números, etc., né? E aí você
esses números representam diretamente informações sobre o mundo, né? Tipo, o número da identidade, idade, peso. E aí você tem regras explícitas para lidar com esses números. Então vamos dizer que eu tenho isso aí é um programa, não é nem IA. Eu tenho um programa para calcular IMC. Então eu vou ter lá na matriz a altura da pessoa, vou ter o peso da pessoa e eu vou ter uma regra que percorrer aquelas matrizes para procurar altura e peso e quando tiver, fazer o cálculo lá do IMC e colocar lá. Então você tem regras explícitas para fazer as coisas. Então você programa diretamente o comportamento da IA, dizendo passo a passo o que ela deve fazer a cada situação. Então é como construir uma árvore de decisão ou um conjunto de regras do tipo se isso, então aquilo. Então esse tipo de IA, você vê que ela tem dificuldades, né, lidar com o contexto, a gente tratou sobre esse ponto, mas por outro lado ela é transparente, explicável, facilmente explicável, você consegue abrir o programa e ler o que está acontecendo, e determinística. Você consegue ver exatamente como é que o sistema chegou à conclusão que ele chegou. Então, enquanto nessa abordagem simbólica o processamento é sequencial, controlado de forma top-down, ou seja, de regras top-down, baseado em regras explícitas, em lógica formal, etc., aí nas redes neurais tem um funcionamento distribuído, paralelo. Aqui a gente continua programando do mesmo jeito, a gente continua programando com condicionais, com for loops, etc., mas ali você não tem a informação, você tem matrizes também de números, né? Mas na matriz de números você não tem uma informação direta, você não tem na matriz de número o peso do cara. Você tem números ali que codificam pesos, aí no caso peso de conexão, que codificam talvez relações no mundo, mas não de maneira clara, entendeu? Então, na IA simbólica a gente utiliza símbolos manipuláveis, como strings de texto, estruturas lógicas, né? E já no conexionismo a informação está escrita de forma não está escrita de forma explícita, né? E sim distribuída nas conexões entre as unidades, né? Então, no final das contas, o programa, o que faz o trabalho é aquela matriz de peso, aquelas matrizes de peso, mas é difícil você saber o que aquilo ali está dizendo, né? Então, o conhecimento surge como um tipo de padrão de ativação em que de uma rede que evolui dinamicamente, né? Cada unidade reagindo de acordo com os estímulos recebidos das demais. Outro aspecto marcante é a auto-organização. As redes começam com a configuração aleatória de pesos, são treinadas e aí ela passa a representar essas relações sem qualquer programação explícita. Eu até fiz aqui essa tabela também, explicando as diferenças entre a IA simbólica, GoFi e as redes neurais. Então, as vantagens das redes neurais, né? O uso de redes neurais traz diversas vantagens, né? Primeiro, é aprendizado a partir de exemplos, né? Não é necessário programar manualmente todas as regras e exceções. A rede aprende os padrões e associações com base nos dados apresentados, mesmo que esses dados sejam complexos, ruidosos, cheios de exceções. Isso torna as redes particularmente eficazes em contextos com irregularidades e ambiguidades, como é o caso na linguagem natural, na visão computacional, por exemplo, também. Então, essas redes elas também são mais tolerantes a dados bagunçados, ao contrário da abordagem lógica, né, que exige definições precisas, né? A rede neural trabalha melhor com essa ideia de semelhança de família, né? Ou seja, categorias com membros que parecem entre si, sem ter, né, uma família que só parece. Então, o pai parece o nariz com o filho. Você não tem uma característica que está em toda a família, mas você consegue ver a semelhança. Isso é uma semelhança de família, né? São semelhanças que não são expressas em propriedades específicas. Outro ponto forte é o reconhecimento de padrões incompletos ou danificados, né? Redes treinadas conseguem preencher lacunas e inferir o que falta. Aí outro ponto é o seguinte, olha só, se eu tiver uma rede e por algum motivo uma parte da rede degradar, sei lá, vamos dizer que é uma rede real no mundo, né? As unidades são mini computadores. Chove e molha uma parte da rede. A rede continua funcionando. Ela vai estar meio desajustada, vai dar um resultado, vai dar no final, né? Essa parte de cá não vai ter ativação, então
só vai ativar o lado de cá. Mas ainda assim ela vai até o final, ela vai dar um resultado. Já um programa tradicional, se você tirar uma linha, ele trava, ele para, ele dá um erro. Então as redes neurais ela tem essa característica chamada de degradação graciosa. Você vai tirando, se você for perdendo coisas, ela vai ficando pior, mas continuamente, enquanto um programa simbólico simplesmente para de funcionar. E apesar das vantagens, as redes neurais não são a solução mágica, elas trazem limitações também, e a mais crítica delas é, como eu falei, a opacidade. Né? Quando a gente for falar de Deep Learning, eu coloco até um vídeo de uma pesquisadora discutindo sobre a opacidade. O conhecimento que elas adquirem dos dados não está armazenado em redes claras, né? Ou estruturas lógicas acessíveis. Ela está espalhada em milhões, às vezes bilhões de conexões. Então é um tipo de caixa preta, né? Então é difícil você saber o que está ocorrendo, o que ela está fazendo. Eu tenho aqui uma história que acho que ilustra bem isso. Né? Quando eu estava fazendo o curso de IA, uma das provas era fazer uma rede neural. Né? Estou dando esse exemplo aqui das fotos preto e branca para descobrir o gênero, porque foi assim a prova. A prova é o seguinte, o professor te dava um pacote de arquivo, acho que era com 10 mil fotos de alunos da universidade, em preto e branco. Você tinha que treinar uma rede neural para classificar fotos. Então ele dava as fotos junto com o rótulo, né, se é homem ou mulher. Você tinha que treinar usando o backbone para propagation. E beleza, a gente treinou, era em grupo, né? A gente treinou e nossa rede estava boa, né? Tava acertando 98% dos homens e 95% das mulheres. Ela errava às vezes, mas estava bom o suficiente, dava para passar tranquilo. E aí depois o professor deu outro pacote, né? Um pacote de teste. As primeiras imagens eram para treino e a segunda para teste. Quando colocou o pacote de teste, nossa rede acertava tipo 50%. Era muito ruim. Tinha uma coisa errada, né? E a gente começou a tentar. Foi muito difícil a gente saber o que estava errado. Porque no máximo, a gente conseguia ver as matrizes de número, né? Matriz de peso. A gente teve uma ideia, né? Nesse caso aqui. Esse caso tem uma particularidade interessante, né? Por quê? Como eu falei, a foto, você pode pensar a foto como uma matriz de valores, né? Um valor de brilho. Então, a primeira camada da rede é a foto, né? Você pensa a primeira camada como uma matriz, cada unidade ali vai ter o mesmo valor da foto. Então, ele é a foto, né? Então, como nossa rede, todas as camadas elas tinham o mesmo tamanho, elas eram 250 mil pixels, né? 500 por 500, a gente conseguia pedir para o programa retornar o valor da rede, sei lá, da segunda camada, da terceira camada, várias camadas, a rede tinha várias camadas, e a gente meio que tentava interpretar esse valor como uma foto. A gente fez um programa que fazia uma imagem a partir dessa camada. E a parte mais branca era a parte com ativação mais alta, né? Porque o preto é o brilho baixo, o branco é o brilho alto. A gente começou a ver as camadas do meio, e a gente começou a ver o seguinte, qual era o esperado? O esperado seria que a rede estivesse prestando atenção, talvez aqui, sei lá, no queixo, talvez aqui na maçã do rosto. Eu não sei quais as partes que distinguem gênero masculino e gênero feminino em fotos. Mas ela tinha que estar olhando coisas da pessoa, pelo menos, né? Nossa rede não. As partes que estavam brilhando eram atrás da pessoa. Particularmente quando tinha livros na estante. Então, quando tinha livros, nossa rede só queria olhar para os livros. E aí a gente começou, por que ela está olhando para os livros, né? A gente começou a ver o seguinte, que os dados que o professor deu para a gente estavam enviesados. As fotos dos homens, a maioria tinha sido tirada na biblioteca. E as fotos das mulheres tinham sido tiradas em outro ambiente. De modo que a nossa rede, ela correlacionou com o rótulo homem, não a feição da pessoa, mas está na biblioteca ou não. Então ela fez uma correlação errada. E aí só quando a gente descobriu isso, que a gente foi falar com o professor falou, realmente essas fotos tal, ele deu outro conjunto de treinamento, que a gente treinou de novo nossa rede, e aí que a rede funcionou. Né? Então perceba como isso aqui é um caso de overfitting, né?
A rede ajustou-se tão bem aos detalhes específicos do conjunto de treinamento que ela falhou ao generalizar para o conjunto de teste, né? Então, em vez de aprender um padrão robusto para distinguir homem de mulher, ela aprendeu uma coincidência estatística. É só uma coincidência o fato das fotos de homens terem sido tiradas da biblioteca e da mulher não, né? Isso leva... Então, a gente tem aqui a questão da opacidade, aqui a gente tem outra questão também importante, que é sobre a qualidade e diversidade dos dados de treinamento. Se o banco de dados estiver enviesado, incompleto, mal balanceado, a rede vai aprender o que está ali. Tá? A rede ela só faz correlações, ela correlaciona o rótulo com aquilo que está ali. Então ela vai aprender aquelas correlações que estão lá nos dados, né? E o problema da opacidade é que no nosso caso, né, tinha uma facilidade, que era o fato de a gente conseguir interpretar aquelas matrizes de dados como fotos. A gente teve essa ideia, né, de realmente fazer um programa que fazia o JPEG a partir daquelas matrizes que a gente vê aquilo como se fosse fotos. Mas em outros casos, se fosse um caso de som, né, eu não entendo de som suficiente para nem pensar como é que a gente faria essa correlação. Ou se for, então, propriedades mais abstratas, né? Não tem como você visualizar uma propriedade abstrata, né? Então, esse é as desvantagens das redes neurais artificiais, principalmente quando a gente está falando de deep learning, onde você tem dezenas, centenas, até milhares de camadas ocultas. Tá certo, gente? Então, assim, acho que esses vídeos aqui dessa segunda parte mais especializada vai ser difícil ficar no tempo, tá? Nem sei quanto tempo tá aqui, mas eu imagino que tenha mais do que o combinado, né? Mas estou fazendo o melhor que eu posso. Vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.